eu vou fazer aqui no cantinho mais uma vez, tá? Para a gente fortalecer essa ideia. Bem aqui, ó. Se eu tenho uma frase desse jeito aqui, olha só, pessoal. Eu tenho uma frase assim, ó. Tenho A, I. Vou fazer aqui utilizando apenas um exemplo. A, I, B ou C. A frase é a seguinte. A questão vai ser apresentada da seguinte forma. Qual é a equivalência de Ana é médica e Bruno ou Carlos são enfermeiros? A equivalência disso, pessoal, fica assim, ó. Ó, A e B. Ou A e C. A e C. Certo? Numa frase, né? Numa frase, estão repetindo. O início aqui, ó. Aqui, ó. Como a Fundação Carlos Chagas vai cobrar? Vai cobrar assim: Ana é médica e Bruno ou Carlos são enfermeiros, né? Aí fica assim, ó. Ana é médica e Bruno é enfermeiro, ou Ana é médica e Carlos é enfermeiro. Pronto. Você trouxe aí uma equivalência, certo? Uma equivalência para a sua frase. Repetindo. A resposta vai ficar: Ana é médica e Bruno é enfermeiro, ou Ana é médica e Carlos é enfermeiro. Beleza? Então, pessoal, essa propriedade aí, essa propriedade é a propriedade distributiva, que é a mesma propriedade que a gente utiliza. Essa propriedade é a propriedade distributiva, é a mesma propriedade que a gente utiliza lá na matemática, certo? Então, nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico utilizando essa propriedade nesse formato aí que nós observamos. Não se preocupe, calma. Nós estamos observando ainda de forma abstrata, nós ainda estamos observando sem uma questão mais específica, né? Calma, só um pouquinho de paciência. Nós precisamos entender a parte teórica, a fundamentação teórica, para depois passar para a resolução de exercício. Não adianta você querer partir direto para exercício, que o seu aprendizado vai ficar comprometido. Beleza? Então nós estamos aqui tendo uma fundamentação teórica, tendo uma base, e aí depois a gente parte com essa fundamentação, a gente parte com essa base, com esse alicerce que nós estamos adquirindo para resolver as questões de raciocínio lógico. Essa foi a propriedade 3. Beleza? Vamos observar a propriedade 4. Olha só. Pessoal, a propriedade 4 é a propriedade mais importante dessa parte. Tá? Mais importante. É a regra, é a propriedade da equivalência. Da equivalência da condicional. Beleza? Equivalência da condicional. Então, uma das mais importantes. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, que você entenda uma coisa. Na tua prova, marca um asterisco aí, nessa partezinha, se você está anotando, marca um asterisco nessa parte, porque isso aí é certeza acontecer lá na hora da prova. A equivalência da condicional, pessoal, é certeza acontecer lá na hora da prova, a equivalência da condicional. Então não tenha nem dúvida que isso aí vai acontecer. Tá certo? Então, vamos dar uma atenção maior ainda para essa parte, beleza? São duas regras aqui, a regra da equivalência tem duas regras, eu quero conversar com vocês sobre essas duas regras da equivalência da condicional. Vamos lá. Primeira regra. Pessoal, essa primeira regra, olha só aí, ó, regra número 1, né? Regra número 1. Eu chamei, pessoal, de inverte e nega, tá bom? Mas isso aí não é o nome da propriedade não, tá bom? Essa propriedadezinha ela é chamada de contrapositiva. Eu chamei aqui de inverte e nega. Por que inverte e nega? Para facilitar o nosso entendimento. Olha só, se tu tem uma proposição P, aí então, né, a propriedade é da condicional, então uma proposição Q, qual é a equivalência dela? Aí você vai lembrar da regra. O que você faz? Inverte e nega. Olha só aqui, ó, eu inverti, né? Coloquei o Q na primeira parte, o P na segunda parte e neguei as duas. Então, tá aí, inverte e nega. Deixa eu colocar aqui mais abaixo como a questão vai cobrar. A questão vai cobrar assim, ó, ela vai pedir a equivalência da frase A
então B. Por exemplo, qual é a equivalência de se Ana estuda, então Beto trabalha? A equivalência de se Ana estuda, então Beto trabalha. Aí o que você faz? O que você faz? Inverte e nega. Ó, inverte e nega. Tá? E aí a frase fica: se Beto não trabalha, então Ana não estuda. A tua frase inicial era essa aqui, ó. Se Ana estuda, então Beto trabalha. A equivalência: se Beto não trabalha, então Ana não estuda. É só você inverter e negar. Não esquece, beleza? Dessa regrinha aí, ó. Inverte e nega. Tá? Vai lembrar dessa regra número 1 aí, que é a regra principal. Marca um asterisco aí, um círculo, uma setinha assim, um monte de setinha, tá? Para você identificar que essa partezinha aí do inverte e nega, vou marcar um asterisco bem aqui, tá? É uma das partes mais importantes de raciocínio lógico. Por que que inverte e nega, essa regra, essa contrapositiva, essa regra número 1 da equivalência, ela é uma das partes mais importantes da lógica sentencial? Não é porque para o raciocínio lógico tem uma importância maior, não é isso. O objetivo aqui é fazer com que vocês acertem as questões lá na hora da prova de concurso. Eu estou dizendo que isso é importante porque é o que mais cai numa prova de concurso. É importante para você, quanto candidato a uma vaga, tá certo? Porque isso aí despenca em prova de concurso, então isso tem uma importância muito grande para você lá na hora da sua prova. Porque pode ter certeza, você vai lembrar lá no dia, vai cair uma questãozinha lá da equivalência, da condicional, você vai lembrar: rapaz, eu assisti a aula do professor Daniel, o professor Daniel falou isso, e eu lembro, e eu vou acertar agora. Beleza? Então essa é a primeira regra, que é a regra da equivalência da condicional. Existe outra regra. Vamos observar. Então vamos lá. Aqui vai ser a regra 2. Regra 2, certo? Da condicional. Essa regra 2, pessoal, ela é a transformação, tá? Do se então, não vou colocar esse aspas não, do se então em um ou, tá? Eu vou transformar o se então no ou. Eu vou ter uma frase, ela vai estar no se então, e aí eu vou transformar ela no ou. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, nós vamos seguir 3 passos. Eu vou colocar aqui, ó, para ajudar vocês. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Tá? Primeiro passo: nega a primeira. Tá? Segundo passo: mantém a segunda. Certo? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. O terceiro passo: troca o conectivo. Troca o conectivo. Beleza? Então, nega a primeira, mantém a segunda, troca o conectivo. Como é isso? Bom, nós vamos ter uma frase assim, ó. A Fundação Carlos Chagas, lá na hora, vai cobrar da seguinte forma: qual é a equivalência de se Ana estuda, então Beto trabalha? Qual é a equivalência? Aí a resposta vai estar no conectivo ou. Aí o que você faz? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Nega a primeira, mantém a segunda, troca o conectivo. Se a tua frase é assim: se Ana estuda, então Beto trabalha, fica assim, ó: Ana não estuda, ou mantém, Beto trabalha. Pronto, aí você trouxe a equivalência de maneira perfeita
para essa proposição, tá certo? Então, repetindo, nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Vai trocar sempre o conectivo de se então para ou, tá? Por que eu vou trocar sempre de se então para ou? É regra, tá bom, pessoal? Uma regrinha. É a transformação, ó, do se então no ou. Se você fizer, como eu demonstrei ainda há pouco, a tabela verdade para isso aqui e a tabela verdade para isso aqui, vocês vão observar que essas tabelas elas são iguais. Vai ficar assim, ó, VF, VV, e essa aqui vai ficar VF, VV. Então, se essas tabelas são iguais, né, eu posso muito bem fazer isso aqui, ó, negar a primeira, manter a segunda e trocar o conectivo, tá bom? Então, lembra desses 3 passos aí, tá? Lembra desses 3 passos. Nega a primeira, aqui, ó, esses 3 passos aqui, ó, importantíssimos. Nega a primeira, mantém a segunda, troca o conectivo, beleza? Só que aqui, pessoal, nós vamos colocar uma observação. Aqui eu vou colocar uma observação. Aqui, ó. Observação. O que essa observação vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira, tá? Olha só. Ou seja, se eu consigo transformar o se então no ou, pessoal, eu também consigo transformar o ou no se então. Como? Assim, ó. Você vai ter uma frase agora assim, ó, A ou B. Transforma isso no se então, uma equivalência para isso. Da mesma forma, segue os mesmos passos lá em cima, ó. Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Só que agora você vai trocar de ou para se então. Beleza? Então, uma frase, como é que a Fundação Carlos Chagas vai cobrar? Vai cobrar assim, ó, qual é a equivalência de se Ana estuda, perdão, ela vai cobrar assim, Ana estuda, qual é a equivalência de Ana estuda ou Beto trabalha? Equivalência, se Ana não estuda, então Beto trabalha. Beleza? Então, o que você faz? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Nega a primeira, mantém a segunda, troca o conectivo. Ela serve tanto para transformar o se então no ou, que é esse caso aqui, quanto para transformar o ou no se então, que é esse caso aqui. Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Se você tem a condicional, vira ou. Se você tem o ou, vira condicional. Beleza? Então, olha só. Essas regras, elas são as principais regras de equivalência lógica, né, que você vai encontrar dentro de raciocínio lógico para resolver os exercícios. Vamos relembrar: dupla negação, comutativa, distributiva e a regrinha da condicional, que para mim é a mais importante de todas, é a regra da condicional, porque é o que mais acontece em provas de concurso. Aí você não esquece. Quais são as regras da condicional? Tem 2. A primeira, inverte e nega, certo? Você inverte as proposições e nega as duas. E o segundo caso, que é nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Se você tiver sim então, ele vira ou, e se você tiver ou, vira sim então. Ok? Gravou isso aí, estudou, né? Viu e olhou esse vídeo aí umas 10 vezes, memorizou essas regrinhas, aí você está preparado para resolver as questões, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos observar como essas regras, elas são aplicadas na prática de exercício. Beleza? Vamos lá, olha só. Primeira questãozinha é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Cobrou na prova do TRT, prova para tribunal. Prova para analista. Olha só o que diz, ó. Do ponto de vista
da lógica, a proposição se tem OAB, olha só a proposição aí, ó. Se tem OAB, né? Tem OAB, proposição A, então é advogado, né? Se tem OAB, então é advogado. Isso aí é equivalente a quê? Tá? Olha para cá. Olha só, pessoal. Nós temos aí uma condicional, tá? E ele está pedindo a equivalência da condicional. Você pode se perguntar o seguinte: pessoal, mas como é que eu vou saber qual das duas regras eu vou utilizar? Você acabou de falar que tem duas regras. Aquela lá que é chamada de inverte e nega e a transformação do se então no ou, né? Como é que eu vou saber qual das duas regras eu vou utilizar? Bom, pessoal, assim, de imediato, não tem como saber. Você não vai saber qual das duas regras você vai utilizar. Não, você vai ter que observar a questão. Como é uma questão da Fundação Carlos Chagas, né? Uma questão da Fundação Carlos Chagas, ela será de múltipla escolha, A, B, C, D e E. A frase que ele me deu foi: se tem OAB, então é advogado. O conectivo que tem é a condicional, se então. Se nas alternativas, todas as alternativas tiverem se então é o inverte nega que eu vou utilizar. Se todas as alternativas tiver o ou, então é porque eu vou ter que transformar o se então no ou. Mas pode ser que a letra A tenha um se então, a letra B tem um ou, a letra C tem um se então, a letra D tem um ou. E aí? Vou fazer qual? Bom, nesse caso, você vai ter que testar as duas possibilidades. Testa o inverte nega e depois você testa o outro, transformando o se então no ou. Um dos dois vai trazer a resposta, certo? Pode ser que as duas estejam corretas, a letra A e a letra B? Claro que não, né, pessoal? Não pode, senão a questão tem que ser anulada, tá? Se tiver a letra A com se então e a letra B com ou, né, uma das duas lá vai estar certa. Se tiver certo com o se então, a frase que tiver o ou vai estar errado. Vamos observar isso na prática desse exercício aqui. Olha só, novamente. Então, nós temos a frase, entre aspas, se tem OAB, então é advogado. Olha só o que nós temos aqui. É advogado, é a proposição B. Então, acho que dá para colocar nesse espaço bem aqui embaixo. Olha só. A frase que nós temos lá, que ele deu, foi: tem OAB, então é advogado. Que eu chamei de A e B. Observa que a letra A tem um ou, a letra B tem um se então, a letra C tem um se então, a letra D tem um i. Pessoal, a letra D tem um i. Olha só o que tem aqui, ó, na letra D, um i. Existe a transformação do se então, transformando no i. Não existe. Então, a letra D, eu não preciso nem olhar para ela, não preciso nem ler. Está errado. Não preciso nem ler isso aí. Está errado. A gente está na dúvida entre A, B, C e E, que tem ou e se então. Porque a equivalência da condicional só pode ser transformada em outra condicional ou no ou, né? Aí aqui o que acontece, ó, voltando aqui. Eu tenho A, então B. Então eu vou testar as duas, olha só. Vamos lá, vamos fazer primeiro o inverte nega. Então, inverte, né? E nega vai ficar assim, ó. Quando você inverte e nega, fica assim. Certo? Fica assim. Quando você faz isso, é gerado uma frase aqui, ó. Aqui é gerada uma frase. Que frase é gerada? Eu não vou escrever, olha só. Olhando para cá, nega B, vai ficar assim: se não é advogado, então nega A. Não tem OAB. Se não é advogado, então não tem OAB. Onde é que tem isso aí? Tem? Tem, bem aqui, ó. Letra C. Se não é advogado, então não tem OAB. Resposta da questão, letra B, letra C. Ok? Beleza? Não tem mistério nenhum, pessoal. Vamos transformar no ou agora, essa frase, ó. Vou colocar aqui, transformando no ou, ó. Eu tenho isso aqui, ó. A, então B. Agora transforma isso no ou. Fica assim, ó. Lembra da regra? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo.
aqui é gerada uma frase. Que frase é gerada aí? É gerada a seguinte frase: não tem OAB ou é advogado. Não tem OAB ou é advogado. Essa frase existe? Tem essa frase aí entre as alternativas? Não tem. Por que não tem? Porque se tivesse essa proposição, essa frase aqui, ó, entre as alternativas, nós teríamos duas proposições corretas. Essas duas aqui. Tá? E é óbvio que isso não pode acontecer. Só pode ter uma proposição correta. E nós já tínhamos encontrado. É óbvio que quando você encontrou a proposição correta, que no caso é essa aqui, não precisava fazer a outra. Eu só fiz para mostrar a vocês, né, que realmente só irá existir uma proposição aí, uma afirmativa correta. Beleza? Ok? Essa questãozinha aí, tranquilo, né? Vamos para a próxima. Segunda. Olha o que diz aí essa questão. Sob o ponto de vista da lógica matemática, a única das afirmativas abaixo que pode ser considerada como equivalente a se bebo... Deixa eu mudar aqui porque... Se bebo líquido gelado, então sinto dor de dentes, né? Se bebo líquido gelado, então sinto dor de dentes. Ele quer uma equivalência para essa proposição aí. Observa aí, vamos chamar isso aqui de A, bebo líquido gelado, certo? Vamos chamar isso aqui de B, sinto dor de dentes, tá bom? Então nós temos essa proposição aí nesse formato. Ele quer saber uma equivalência disso, né? Vamos analisar as alternativas. Olha só, eu tenho aí na letra A um ou, né? Pode ser? A resposta pode estar no ou? Pode. A letra A pode ser a resposta. A letra B tem um sim então, beleza, pode. A letra C tem um sim então, beleza. A letra D tem um ou, pode. E a letra E, pessoal, tem um i. Tem a conjunção bem aqui, ó. Existe na equivalência a transformação do sim então no i? Não existe. Então a letra E está fora. Não precisa nem olhar para isso aí. A letra E está fora. A gente está na dúvida aí entre as outras, certo? Qual é aí a alternativa correta? Então vamos lá, vamos responder isso aqui. Então nós temos o seguinte aí, ó, nós temos a frase de forma estruturada da seguinte forma: A, bebo líquido gelado, né? Então B, sinto dor de dentes. Nós temos isso aqui, ó, A, então B. Uma equivalência para isso. Pessoal, vamos lá no inverte e nega. Vai ficar assim, ó, inverte e nega, né? Deixa eu voltar aqui. Inverte. Ó, você inverteu, né? Agora nega. Ó, nega. Inverte e nega, beleza? Quando você faz isso aqui, ó, inverte e nega, é gerada uma frase. Observando a pergunta, observando a frase que ele te deu, que frase é gerada? Nega B, então, aí depois você nega A. A frase fica assim, ó. Se não sinto dor de dentes, né? Essa primeira parte aqui, ó. Se não sinto dor de dentes, depois nega A. Não bebo líquido gelado. Essa frase existe? Se, de novo, se não sinto dor de dentes, então não bebo líquido gelado. Tá onde isso? Bom, observa que essa frase aqui, ó, que foi gerada através dessa regra, essa frase não existe. Não tem essa frase aí entre as alternativas. Repetindo, qual é a frase? Se não sinto dor de dentes, então não bebo líquido gelado. Não tem. Lembrando que a frase tem que estar exatamente dessa forma. A letra B aqui, ó, é o contrário, tá? Cuidado para não confundir. Bom, aí você pode pensar assim: eita, professor, e agora? Não tem. Eu fiz a transformaçãozinha lá do inverte nega e não tem a frase. E agora? O que eu faço? Tem alguma coisa que eu ainda posso fazer? Tem, né, pessoal? Vou passar uma linha aqui. Você ainda pode transformar esse sim então aí num ou. Pode ser um ou, né? Então você tem o seguinte, né? Você tem o seguinte. Vou fazer aqui de outra cor. Você tem assim, ó, A, então B.
eu quero uma equivalência disso, agora transformando no ou, porque quando eu transformei no sim, então eu vi que não tem. Então, como é que transforma no ou? Lembra da regra? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o conectivo. Troca para ou. Aqui, ó, aqui, pessoal, é gerada uma frase. Que frase é gerada? Você gera essa frase de acordo com a sentença que foi apresentada lá na pergunta, né? Essa sentença aqui, ó, se bebo líquido gelado, então sinto dor de dentes, né? Que frase é gerada com isso aqui que eu fiz? É gerado o seguinte: não bebo líquido gelado ou sinto dor de dentes. Não bebo líquido gelado ou sinto dor de dentes. Tem essa frase aí em algum lugar? Não bebo líquido gelado ou sinto dor de dentes. Onde é que tem isso? Letra A, né? Ó, letra A, é exatamente. Não bebo líquido gelado ou sinto dor de dentes, né? Então, essa frase aqui, eu não vou escrever, pessoal, essa frase aqui, ó, eu não vou escrever, porque essa frase é justamente o que tem bem aqui na letra A, certo? Então, resposta da questão, letra A, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? As regras aí de equivalência sendo aplicada aí nas questões. Acredito que vocês estejam entendendo aí, beleza? Então vamos continuar. Questão número 3. Olha o que diz. É uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas também. Prova para agente penitenciário. Uma afirmação é equivalente à afirmação: se bebo, então não dirijo. Então olha só. Não se preocupa que ele vai sempre pedir: professor, como é que eu vou saber o que ele quer? Ó, ele vai te dizer. É equivalente. Ele quer uma equivalência para essa frase. E essa frase é o seguinte: bebo, né? Bebo. Eu vou chamar isso de A. Aí depois tem então, não dirijo. Pessoal, olha só aqui, ó. Não dirijo, eu vou chamar de B, tá bom? Tem gente que gosta de utilizar aqui o símbolo da negação para dizer que não dirijo é não B. Pessoal, mas tanto faz você colocar ou não esse símbolo de negação aqui, tanto faz, vai dar a mesma resposta. O que você precisa entender é o seguinte: essa frase aqui, ó, não dirijo, se você precisar negar essa frase, vai ficar como? Dirijo, certo?